Ivete Sangalo está com pneumonia e a pergunta que muitos estão fazendo é: será que Deus está cobrando a Ivete Sangalo? Será que existe uma cobrança em andamento, uma penalização por parte de Deus em andamento? Eu quero dar meu parecer, a minha opinião sobre este assunto. Então curta aí, comenta, compartilha e ativa aí as notificações no sininho aí para que você receba a mensagem de cada vídeo que for compartilhado, tá? E muito obrigado por aqueles que estão se inscrevendo, tá? E por estarem apoiando o canal. Pois bem, gente, Ivete Sangalo ela está recebendo uma cobrança de Deus. Para quem não sabe, a Ivete Sangalo, nesse carnaval, ela teve uma conversa ali, uma discussão, sei lá, o que foi aquilo, onde com a Baby do Brasil, né? E a Baby do Brasil ela falou ali sobre o Apocalipse, que o Apocalipse está se cumprindo, que o arrebatamento vai acontecer parece que ela fala entre 5 e 10 anos, e a Ivete Sangalo ela falou que macetaria o Apocalipse. Parece que essa palavra macetar significa travar, destruir, enfim. Né? E pareceu-me muito arrogante da parte da Ivete Sangalo. Até porque quem olha para a aparência dela ali, você percebe que ela está irritada falando com a Baby do Brasil. Né? Então dá para se perceber uma determinada arrogância, até porque ela estava falando contra eventos de um livro sagrado. Né? Era praticamente uma zombaria contra um livro sagrado e os eventos que este livro sagrado descreve. Né? Então, após isso, aconteceu o problema lá com o carro elétrico. Né? Parece que algumas pessoas se feriram e agora ela está internada. E é claro, dentro do ponto de vista humano, a Ivete Sangalo ela tem recursos mais do que suficientes para tratar esta pneumonia. No entanto, Leandro, qual é a sua opinião? Eu quero primeiro deixar alguns textos da Bíblia sobre a soberba. Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 18, vai dizer o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. É, Eclesiastes capítulo 7, verso 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Salmo 75, verso 5, não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Provérbios capítulo 29, verso de número 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E assim se vai. Tem muitos textos e até passagens bíblicas, onde, né, passagens muito conhecidas, onde homens se levantaram, se ergueram contra Deus. Em Daniel capítulo 4, do verso 1 ao verso 34, vai falar do episódio onde Nabucodonosor se exalta e por causa disto ele foi tirado do meio dos homens e foi lhe dado um coração de animal e viveu por algum tempo longe da convivência humana como um animal. Tá? Em Isaías capítulo 36, verso 37, vai falar da arrogância de Senaqueribe, o rei da Síria, e de Rabsaque, onde Deus exalta o povo de Judá, falando que ali o profeta falou que ele colocaria, da parte de Deus, ele colocaria um anzol no queixo de Senaqueribe e faria ele retornar pelo caminho que ele veio. E a palavra diz que um anjo só desceu e feriu 185 mil assírios, né, humilhando aquele povo que se ergueu. Em 2 Crônicas, capítulo de número 26, vai falar de Uzias, que começou bem, mas um dia se exaltou a ponto de querer fazer aquilo que não era lícito para ele fazer. Ele queria queimar incensos, coisas que não era para um rei, sim para sacerdotes fazerem, e por causa da arrogância dele, ele fica leproso e morre com aquela lepra. Atos capítulo 12, verso de número 20, vai falar sobre o rei Herodes, que pelo fato de não ter dado glória a Deus, foi com medo de bichos. E Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, vai falar sobre aquela passagem do publicano e do fariseu. Enquanto o fariseu se exaltava, né, se orgulhava com relação às coisas que ele fazia, se considerando melhor do que o publicano batia no peito e dizia que era pecador. Enfim, tem muitos textos. Talvez o maior exemplo de soberba e de orgulho é o próprio Satanás, né, que se ergueu contra o próprio Deus, querendo colocar o seu trono acima do trono do Criador. Então, para mim, a Ivete Sangalo ela foi arrogante como muitas pessoas são arrogantes. Mas, Leandro, qual é a sua opinião? Deus está penalizando? Gente, eu não sei falar. Não sei, não tenho uma opinião assim. Eu não posso afirmar que Deus está fazendo isso porque Deus ele é misterioso. Deus ele tem umas operações que, né, não dá, às vezes não dá para a gente entender. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que se ergue, mas elas não são cobradas de forma imediata, tá? E talvez algumas, pelo menos no aspecto que a gente espera, não serão cobradas aqui na Terra. Faz sentido isso para você?
Muitas pessoas, é claro, se exaltaram e Deus fez cobranças, como estas que eu citei aqui nos textos bíblicos, e houve uma cobrança imediata, mas houve também pessoas na Terra que se exaltaram e Deus não teve uma cobrança, pelo menos expressiva, pública, de determinadas pessoas. Né? Então, eu não sei te dizer se de fato isso é uma cobrança divina. Eu quero acreditar que é Deus mexendo com ela. É claro que o que é uma pneumonia para uma pessoa que tem uma doença? No mínimo, Deus está falando uma doença com uma pneumonia. No mínimo, Deus está falando com a Ivete Sangalo, que eu oro, eu tenho que orar pela salvação dela. Eu não posso amaldiçoar a Ivete Sangalo. Pelo contrário, eu tenho que orar pela saúde dela. Eu tenho que pedir a Deus para que Deus ele dê oportunidades para ela. Claro que Deus vai fazer a vontade dele. E Tiago fala que a gente tem que ter cuidado com a nossa língua, porque com ela a gente abençoa e com ela podemos amaldiçoar os homens que são feitos imagens e semelhanças de Deus. E a Ivete é uma imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa orar para a salvação dela. Agora, irmãos, se Deus está cobrando ou não está cobrando, isso é uma coisa de Deus, tá? Pode ser que sim, ou pode ser que não, tá? Mas o que eu desejo é que a Ivete Sangalo, eu acredito que é o desejo de todos os cristãos, dos cristãos verdadeiros, é que a Ivete Sangalo venha ao conhecimento. Deus não tem prazer na alma do ímpio. Deus não tem prazer, Deus não tem prazer na morte da alma do ímpio. Deus não tem prazer na morte dos homens maus. Pelo contrário, Ele quer que todos se convertam, venham ao conhecimento da verdade e se convertam. Tá bom? Minhas orações para que a Ivete Sangalo, acima de tudo, venha entender que isso pode ser uma lição de Deus. Tá? Que uma simples pneumonia pode fazer com que uma pessoa tão ativa como ela, tão rica como ela, possa ficar numa cama e aí, dependendo das orações, dependendo dos cuidados de outras pessoas, tá? E tomara que ela entenda isso e que venha ao conhecimento da verdade e receba Jesus como Cristo Salvador, tá? Mas Deus não cobra só o ímpio, não. Deus também cobra crentes, tá? Nós também passamos por juízos como Ananias e Safira, tá? Deus está acima deste tabuleiro, é Deus que administra tudo, Ele cobra quem quer, da forma que quer e na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, tá, irmãos? Quem somos nós para estarmos na mente de Deus, tá? É Ele que vai decidir todas as coisas. Tomara que a Ivete Sangalo se converta.